casamento. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, fica depois de Gálatas, antes de Filipenses. Capítulo 4. Se você cheira a igreja que nem eu assim, muito tempo na igreja, certamente você já leu esse texto, sabe do que ele fala, né? Mas se você não teve essa oportunidade, hoje você vai poder conhecer um pouco do que esse texto fala. E nós estamos, já desde o primeiro domingo desse mês, falando de coisas intencionalmente sobre a igreja, o nosso compromisso com a igreja, a nossa alegria em poder fazer parte da igreja, a igreja como um lugar onde Deus derrama a sua bênção. Falamos no Salmo 122, depois falamos no Salmo 133. Ontem estivemos reunidos falando sobre isso para os voluntários e celebrando o trabalho dos voluntários. E hoje eu queria dar continuidade a esse assunto com os irmãos. E para isso nós vamos ler então a partir do primeiro versículo do capítulo 4. E assim diz a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No Google, fui no Google fazer uma pesquisa rápida, talvez não seja mais apurada, tinha que levar mais tempo, mas o que eu encontrei ali, que a população mundial hoje está em torno de 8, bilhões de pessoas. Cristãos no mundo, em 2024, é algo em torno de 1/3 dessa população. Nós estaríamos falando de 2,4 bilhões de pessoas. Cristãos perseguidos no mundo, perseguidos de forma explícita, naqueles locais que nós sabemos que a perseguição ela é tão real como foi nos dias dos apóstolos, no primeiro século. É em torno de 365 milhões de cristãos sendo perseguidos assim, sabendo que esse número pode ser maior do que isso, porque muito do que acontece não é relatado, não é reportado e fica às escondidas por aí. 5.000 cristãos morrem no mundo por ano por causa de perseguição, por causa da sua fé. São mortos. 5.000 cristãos morrem no mundo por ano por perseguição. Ataques a igrejas, escolas e hospitais cristãos multiplicou 7 vezes de 2023
até a presente data, 2024. Nós estamos falando de 14.766 ataques a entidades cristãs registradas esse ano até o momento. Dos dias dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, até hoje, comentávamos isso no New Hope Bíblia, nós somos, arredondando, talvez dê um pouco mais do que isso, né? A 21ª, se estamos no século 21, a 21ª geração da Igreja de Cristo na Terra. Se a gente considerar a expectativa de vida em determinados momentos desses 2000 anos, pode ser que seja até mais do que isso. Mas quantas gerações viveram servindo ao Senhor, viveram lutando pela causa de Jesus, pela Igreja de Jesus, já se foram, já estão reunidos com o Senhor. É a igreja plena de Deus, que já está no céu. Muitos desses morreram naturalmente, por enfermidade, e muitos desses morreram exatamente por causa da perseguição em diferentes momentos da história da igreja. E nós somos, contudo, apesar de tudo isso, apesar desses números que eu estou trazendo para vocês, nós estamos aqui. A Igreja de Cristo continua. Ninguém foi capaz de parar a Igreja de Jesus até os dias de hoje. O diabo tem se levantado de diversas maneiras, inclusive influenciando pessoas para criticar a igreja, para falar mal da igreja, para falar mentiras sobre a igreja, para difamar, caluniar cristãos espalhados pelo mundo todo, mas já se passaram 2 milênios desde que Jesus veio a essa terra, e ninguém conseguiu, e ninguém vai conseguir parar a igreja de Cristo Jesus. Amém, amém. Ninguém vai conseguir. Você tem noção da grandiosidade daquilo que Cristo fez por você? Você já parou para pensar isso? E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque é muito comum a todos nós, a todo ser humano, se acostumar com coisas que nós lidamos constantemente. Eu sempre falei para os irmãos, eu gosto muito de falar isso para os irmãos, cuidado para você não se acostumar com o lugar que você vive, e você pare de perceber quão abençoado você é. Eu acordo todos os dias de manhã, vou levar o meu cachorro para fazer as necessidades, depois vou levar meu filho, aquela coisa, e eu fico contemplando o condomínio que eu moro, sabe, tudo bonito, tanto no seu lugar, as árvores ali, e vejo uma vegetação, vejo alguma coisa, e eu corro o risco de achar que está tudo bem. E está tudo bem, mas tipo assim, será que eu estou entendendo o tamanho da grandeza, da bênção de Deus, da bênção que Deus está colocando na minha vida, e eu transporto isso para a igreja de Jesus. Nós precisamos tomar esse cuidado sempre, eu e você, 21ª geração de cristãos. Deus está realizando a sua obra, Deus não parou, Jesus está trabalhando, o Espírito Santo foi derramado, nós temos dons e capacidades de continuar fazendo a obra. Deus não nos chama e nos abandona, não nos chama sem nos capacitar, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós continuemos fazendo a obra que Ele quer realizar até o dia que a nossa esperança final se cumpra, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, para reunir todos na glória eterna para onde Ele está nos levando. Que grandiosidade, meus irmãos. Quando eu falo de nós como igreja tomarmos esse cuidado, é porque nós somos salvos. Nós somos salvos. E o apóstolo Paulo começa falando na sua carta aos Efésios, não nesse capítulo que lemos, exatamente sobre essas bênçãos espirituais que Deus derramou sobre aqueles que creem em Jesus, bênçãos em Jesus Cristo, as bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos salvos e nós fomos separados do mundo
para sermos esta geração de cristãos do presente momento. E para mim, isso é grandioso demais, isso é maravilhoso demais. E eu preciso pedir a Deus, não permita que eu esqueça disso, não permita que eu me acostume com isso, de modo que eu deixe de contemplar a grandeza daquilo que Deus fez por mim, a grandeza daquilo que Deus fez na minha vida, a grandeza do que Deus está realizando na história da humanidade, apesar de não sermos a maioria como cristãos, mas Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, e nós precisamos contemplar o agir de Deus e valorizar o agir de Deus. A carta aos Efésios, como eu disse já algumas vezes, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Os 3 primeiros capítulos falam de doutrina, teologia pura, orientações da base e do fundamento da nossa fé. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar sobre estas coisas. E depois vem, por que isso é importante? No texto que lemos, no versículo 14, diz assim, está falando aqui dos dons, da graça, do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e aí vai falar, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E aí continua, mas seguindo a verdade, em verdade. Então nós precisamos entender que a nossa fé não é uma verdade, ela é a verdade. Você está entendendo isso? O que sair daqui são os ventos de doutrina. E quem não estiver firmado na verdade, na palavra, vai acreditar em qualquer bobeira que possa ser dita, em qualquer lugar, enfraquecendo, entre aspas, porque o Espírito Santo não permite isso, enfraquecendo essa geração de cristãos do presente século, essa geração que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, doutrina é algo muito importante. Ontem eu compartilhei com os irmãos e vou compartilhar com vocês, eu assisti um vídeo, e nesse vídeo a pessoa estava tentando justificar o porquê que Daniel Mastral morreu. Alguns dizem que foi suicídio, outros dizem que não sei, não estou acompanhando mais a história, mas esse vídeo, sabe, apareceu ali, e essa pessoa dizia o seguinte, falando sobre satanistas. Vocês sabem que existe igreja satanista no mundo inteiro, né? Inclusive aqui nos Estados Unidos, foi fundada há anos atrás, e assim como as igrejas cristãs que são isentas de pagar impostos, a igreja de Satã, dos satanistas, também é isenta, para você ver como o Estado lida com essa coisa. Ela existe com autoridade, não é nada escondido, tem placa, tem tudo, as pessoas vão como a gente vem para cá, vão para lá. E falando sobre práticas satânicas, essa pessoa disse o seguinte, que um espírito, não de morto, porque quando a gente fala em espírito, a gente pensa, ou é o Espírito Santo, ou é um espírito maligno, né, ou qualquer outra coisa assim. Os espíritas vão pensar que é o espírito de uma pessoa que já viveu e se desencarnou. Nós não cremos em absolutamente nisso, mas que uma pessoa que pratica esse ocultismo, satanismo, ela tem o poder, a capacidade de sair do seu corpo e entrar no corpo de um outro ser humano e a partir daí fazer com que essa pessoa pratique as maldades ou aquilo que ela quer, porque não é para fazer bondade, não é para fazer coisa boa. E que isso talvez seja o fato que aconteceu com Daniel Mastral, até mesmo porque ele é um ex-satanista, né? Mas eu não sei, eu não sei o que aconteceu com ele de fato, né? Isso não é o ponto. O ponto aqui é para a gente entender quão importante é a doutrina, a teologia, e é por isso que Paulo escreveu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e eu estou falando só de Efésios, né? Para nos mostrar o que é a verdade. E nós precisamos estar firmes nessa verdade revelada pela palavra de Deus. É doutrina que nós aprendemos para o cotidiano, é do ser para o fazer.
A gente ouve muito essa coisa que o fazer é menos importante do que o ser, né? Que a gente tem que estar preocupado mais com o que a gente é, com o nosso ser, né? Sem dúvida alguma. Mas o que a gente é, o nosso ser, é aquilo que Deus está fazendo em nós. Porque sem Ele em nós, sem o Espírito Santo em nós, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Agora, Ele está em nós, Ele nos transforma, como aquela canção, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, transformado. É Ele quem faz, é dele que nós recebemos. E fica claro que Ele faz isso em nós para nos salvar, porque nos ama, e para que, enquanto estamos desfrutando desse tempo de vida, nós possamos servi-lo, nós possamos ser, de certa forma, as mãos do Senhor para abençoar e para realizar aquilo que Ele quer e está realizando. Volto a dizer, isso é outra coisa que nós precisamos resgatar, a grandiosidade daquilo para o qual Deus nos chama, participarmos daquilo que Deus está realizando. Nós participamos, Deus nos chamou para, Deus não está fazendo isso sozinho, Ele está fazendo através, por meio da sua igreja. Você compreende a grandeza disso? Quão privilegiado você é, quão abençoado você é de ter sido chamado pelo Deus dos céus e da terra, pelo Criador, para fazer parte desse movimento que não para e que ninguém destrói. Esse é o chamado que nós temos, um chamado tremendamente grandioso, grandioso demais. O texto começa nos 3 primeiros versículos, falando sobre a unidade da igreja. E essa unidade que se refere é a unidade que é realizada pelo próprio Deus. Por isso que vai falar um só corpo, um só espírito. Não é o que eu determino, não é o que eu estou a fazer, né? Acabei de falar do fazer, a gente vai falar do fazer, mas é algo que Deus fez. Deus chama o seu povo, Deus regenera o coração, Deus salva, Deus dá a vida eterna, e não importa se você é presbiteriano, batista, assembleiano, da quadrangular, etc., todos que creem no Senhor Jesus, no santo evangelho, na verdade indiscutível do evangelho de Cristo, formam essa unidade. O mesmo Espírito que está aqui em mim, presbiteriano, está no batista, está em outro, não é denominação, nós não estamos falando disso, nós não estamos falando de uniformidade, que é todos serem iguais, todos falarem sempre as mesmas coisas. Nós sabemos que tem diferença litúrgica, nós sabemos que até doutrinariamente tem algumas pequenas diferenças, mas que não são tão relevantes assim para que nós vivamos a fé. Mas essa unidade que Deus já fez e que já existe, ela precisa ser preservada. Ela precisa ser preservada. E a pergunta que nós fazemos é: como nós preservamos a unidade da igreja de Cristo que já existe por causa de Cristo? O próprio texto nos responde aí nesses 3 primeiros versículos, chamando-nos para que a gente ande da maneira digna da vocação, do nosso chamado, versículo 1, e aí fala, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, que é paciência, e suportando em amor uns aos outros. Então, o Paulo fala, olha, nós vamos preservar essa unidade, e de que maneira? Para que você colabore, para que você faça parte disso. Você precisa ser humilde como o teu rei foi humilde. Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Que para ensinar a humildade lavou os pés dos seus discípulos. Humilde. Segundo, mansidão. Mansidão é força, é poder, não é fraqueza. Mansidão é força, poder, porém sob controle. Você poderia usar para destruir, você poderia usar para defender os seus direitos, você poderia usar de qualquer forma essa força que você tem, mas você sabe que você não pode usar isso de qualquer jeito. O manso, ele se controla. É como um cavalo que é domado, um animal forte, poderoso que é domado. Por isso nós falamos, esse cavalo é manso. Não quero comparar ninguém com um cavalo, né, gente? Mas é isso que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos ter essa mansidão. Paciência. A paciência aqui está relacionado a suportar as provocações também.
quem tem poder de vingar, mas nunca faz. Nós temos um exemplo bíblico disso. Davi tinha o poder de vingar-se de Saul e até mesmo acabar com Saul, quando Saul o perseguia, por causa da sua inveja, por causa dos seus ciúmes. Em inúmeras ocasiões, Davi estava com tudo o que ele precisava para acabar com essa perseguição e destruir Saul, mas ele não fez. Podendo fazer, não fez. É por causa desse tipo de atitude de Davi que ele é chamado depois de o homem segundo o coração de Deus. E suportar com amor, que é servir de amparo, suportar as fraquezas do outro, não deixar de amar os outros por causa das suas falhas. O pastor Wesley, que sempre nos ensinou a palavra aqui, sempre falava, gente, amar não é gostar. Gostar é fácil, é natural. Você tem uma admiração, você gosta, né? Para amar é prática, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer o que é certo, mesmo quando você não se simpatiza muito com aquela pessoa. Isso é amar. Isso é amar. Amar não é paixão, não é gostar. Eu poderia falar de casamento. Minha mulher não está aqui mesmo? Está lá na salinha. Cadê? A sogra está. Mas é só uma brincadeira para dizer o quê? Que o gostar, a paixão, aquela paixão avassaladora, né, ela passa para todos, mas o amor permanece. Quanto mais a paixão vai se esvaziando, saindo do nosso coração, mais o amor puro e verdadeiro, descrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, vai surgindo. Então, irmãos, preservar a unidade da fé. E aí fala, né, nos versículos seguintes, 4 e 6, né, o que une todos os cristãos, o que todos temos de igual. Eu já falei isso aqui, um só corpo, que é a igreja, é a única família, um só Espírito, que é o Espírito Santo que habita em cada um, uma só esperança, a igreja, seja ela qual for, que crê na verdade, espera a vinda do Senhor Jesus, trabalha para que quando o Senhor Jesus voltar, muitos sejam de Jesus, tenham sido convertidos e possam viver eternamente com Ele. Um só Senhor, que é o próprio Cristo, uma só fé salvadora e uma só fé que é a fé salvadora, aquela que crê em Jesus e é salvo, e é aquela fé também que significa confiança pessoal em Deus. Por isso que a gente sai do nosso lugar, a gente vem à frente para orar aqui pelos nossos problemas, é por isso que a gente sai da nossa casa, vem para a igreja, porque a gente quer adorar a Deus, mas a gente também quer ser abençoado por Deus, e nós cremos que Ele nos abençoa. Uma só fé, um só batismo, que não é o batismo com água, mesmo porque tem por imersão, aspersão e fusão, tem essas formas diferentes, mas é o batismo com o Espírito Santo, que nos sela no corpo de Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo. Um só Deus e Pai, que é o Deus Pai de toda a igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus que ninguém consegue parar. Essa é a igreja do Senhor Jesus que ninguém consegue destruir. Essa é a igreja do Senhor Jesus que vai ser vitoriosa, porque as portas do inferno não prevalecerão. Não é verdade? Então a igreja, o poder está na igreja. Porque o poder é de Deus. E a igreja foi criada e instituída por Deus. Irmãos, igreja é o lugar, Salmo 133, pregado domingo passado, onde Deus derrama a sua bênção. Onde Deus derrama a sua bênção. É na igreja dele, é no povo dele. Mas dentro desse povo existem algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Os dons que Deus dá, os talentos, os dons, a capacitação. Eu não quero entrar aqui na questão de dons espirituais, se são para os dias de hoje, se não são para os dias de hoje. Fato é que Deus chama e capacita, como eu disse, e é por Ele capacitar que a igreja está aqui até o dia de hoje. Mas eu fico pensando, como que a igreja está do jeito que está, e eu estou falando do lado positivo, até o dia de hoje, 2000 anos. Gente do céu, se existe uma instituição que já foi perseguida de diversas maneiras, é a igreja. Aliás, por que eu estou falando dessas coisas, né? Eu fiz uma introdução, falei das estatísticas, né? Nós não somos perseguidos como outros são perseguidos. Ninguém está colocando a espada aqui no nosso pescoço. Ninguém está nos prendendo por causa disso.
E sabendo que essas coisas não é possível em determinados lugares, o que acontece? A perseguição dos valores da igreja. Dos valores. Aqui no capítulo 4, depois 5 e 6, que o apóstolo escreve, ele vai falar do estilo de vida dos cristãos. Vai falar sobre a família, vai falar sobre a relação do patrão com os seus empregados, vai falar da vida civil, toda a vida do lar, todas essas coisas. Né? Todas essas coisas. Então, como é que nós somos perseguidos hoje? Quando eles querem transformar a nossa mente e fazer com que valores inegociáveis da palavra de Deus deixam de estar presentes na nossa fé, na nossa crença, na nossa conduta, na nossa vida. Na nossa vida. Irmãos, temos que orar sim pelos professores lá do colégio secular, digamos assim, pelo nosso ministério infantil, porque há uma luta, pelos nossos filhos que estão ali, porque há uma luta grandiosa. O pastor Tiago comentou comigo antes do culto, que existem coisas que estão sendo recebidas na igreja, assim de forma muito tranquila, e ele falou, pastor, vai chegar um dia, e eu espero que não chegue esse dia. A gente estava fazendo uma reflexão baseada nas coisas que estão acontecendo, não que vai chegar de fato, né? Só para exemplificar, que o problema para as igrejas não vai ser o homossexualismo, o problema para as igrejas vai ser a transexualidade. Tudo é problema, irmãos, vocês estão entendendo, né? Só retórica aqui, a transexualidade. Por quê? Porque isso está se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Isso foi assunto das Olimpíadas agora, tem sido discutido no mundo inteiro, né? E eu já tinha visto, algum tempo atrás, uma aberração, que era um indivíduo num determinado país, né, que ele agora se vestia como cachorro, queria comer como cachorro, fazer todas as coisas como um cachorro faz, porque ele estava se sentindo não como um ser humano, e sim como um cachorro. Mas eu não sabia que existe um encontro anual aqui em Nova York para reunir essas pessoas que não se sentem humanas e se sentem como se fossem animais. Quantos sabiam disso? Gente que sabia. É pesado, irmãos. É pesado. Veja a importância da nossa responsabilidade. Então, o que Deus fez e nos deu para que a gente possa enfrentar todos esses dilemas que hoje a nossa geração está enfrentando. Outras gerações não enfrentaram problemas como esse, mas nós estamos enfrentando. Isso está querendo entrar para dentro da nossa igreja. Deus, então, capacitou a sua igreja, deu poder para a sua igreja, né, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. De modo que a igreja, ela é indesculpável, no sentido, se ela deixar de cumprir o seu chamado, e aí, irmãos, eu preciso chamar a atenção, porque igreja aqui não é a instituição apenas, apesar de ser, nós temos a instituição igreja, mas o que é a igreja? É esse templo? Não. É o templo lá de Jerusalém que foi destruído? Não. Tabernáculo? Não. A igreja hoje somos nós, eu e você. Esse aqui é um lugar onde, eu creio que é santo, porque nós santificamos, consagramos, abençoamos esse lugar para ser usado da forma correta para Deus, né? Mas não é o lugar onde Deus habita, porque nós somos templos do Espírito Santo. E quando nós falamos então de que a igreja é indesculpável, nós estamos falando que nós mesmos somos indesculpáveis se nós negligenciarmos aquilo que Deus nos deu para continuar realizando a sua obra. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, um jovem pastor, ele falou: não negligencie o dom que você tem, que lhe foi dado com a imposição de mãos. Não negligencie. Então Deus, ele deu os dons espirituais, e aqui ele cita apenas 4 destes dons, que está relacionado, versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só a título de esclarecimento, irmãos,
Vocês sabem o meu posicionamento e o posicionamento da minha igreja, né? Eu acredito que todos nós somos apóstolos e que não existe mais apóstolo na maneira como existiu no primeiro século. Aquilo ali foi para o primeiro século. Alguém pode pensar assim, há controvérsias, porque tem gente que defende isso, né? Que se declara apóstolo, que é consagrado por outro apóstolo, né? Como se fosse alguém que está acima de todos no que diz respeito à liderança cristã, à liderança. Eu não acredito nisso, eu não acredito que a Bíblia nos dê margem para falar sobre isso, mas naqueles dias sim. E por que eu disse que todos nós somos apóstolos? O discípulo é aquele que segue Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus. Mas o apóstolo naqueles dias, além de ser quem seguia Jesus, era aquele comissionado por Jesus, com uma missão específica. Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Capítulo? Entenderam isso? Então, é importante a gente entender. Mas tem a questão do evangelismo, tem a questão dos pastores e mestres, todas essas coisas. O importante aqui, irmãos, é a gente entender, primeiro, por que Deus deu esse dom? Por que Deus deu esse dom? E o que eu estou fazendo com ele? Existem inúmeros outros dons que estão relatados em outras partes, né? Mas por quê? O texto fala, versículo 13 até o versículo 15, vai falar do porquê que Deus fez isso, que é para a maturidade espiritual, está lá, semelhança com Cristo, versículo 13, a estabilidade espiritual, versículo 14, parte A questão da doutrina, daquilo que está sendo ensinado, inserido na igreja. Terceiro, discernimento espiritual, para saber se quem é falso profeta, quem é falso mestre, o que é obra do Espírito Santo e o que é obra de Satanás. Segue a verdade, para seguir a verdade em amor, é ter a verdade, e essa verdade tem que ser em amor. E cooperação espiritual, que é o corpo bem ajustado. Cristo é o cabeça, está dito aqui no texto, e o corpo precisa estar bem ajustado. As juntas, que é a expressão que ele usa aqui na versão que eu tenho, precisam estar bem ajustados. Foi uma exposição rápida do texto, não foi, irmãos? Acho que eu bati recorde hoje, né? Então, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer com isso? Eu creio que eu já falei um pouco sobre isso, então, para a gente fechar, né? Que privilégio é esse nós sermos a igreja de Jesus nessa geração? A única instituição que não vai deixar de existir jamais. Porque quando tudo passar, essa instituição vai estar reunida lá na glória com o seu Senhor. Nós, os membros desse corpo, estaremos lá com a cabeça desse corpo, que é Jesus, para toda a eternidade. Que privilégio é fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E quão gratos nós devemos ser por aquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Seja grato todos os dias. Quando eu comecei a ensinar a Manuela a orar, na oração eu inseri ali, obrigado pela salvação. Tem muita coisa boa, e para uma criança entender, a gente tem que falar obrigado pelo papai e pela mamãe, obrigado pela comida, obrigado pelo quarto confortável, obrigado por essas coisas, né? Mas obrigado pela salvação. Irmãos, tristemente recebemos a notícia de que Silvio Santos se foi, né? E todo o seu patrimônio, e toda a sua riqueza, não foi com ele, certamente não foi com ele. Então, o que é mais importante para a nossa vida? É claro que nós precisamos, e Deus promete abençoar-nos de diversas maneiras, inclusive materialmente. Eu tenho falado muito isso para os irmãos, mas existem coisas que são muito mais importantes. É melhor perder todos os bens dessa terra do que perder a salvação, ou do que não ter a salvação. Porque 60, 70, 80 anos passam-se rapidamente. A eternidade está nos esperando, irmãos. A eternidade. Então, sejamos gratos por aquilo que Jesus fez por nós. A igreja é o lugar onde os salvos em Cristo Jesus são chamados para servir a Jesus e aos outros. Jesus chamou todos para servir.
O dom que Jesus lhe deu é para você servir na igreja, é para você colocar isso a serviço de Jesus. Bom, mas será que eu tenho, de fato? Será que eu sou capaz, de fato? Será que eu tenho condições? Será que esse tipo de coisa que o pastor está falando não é para o pastor mesmo? Né? Não é para os presbíteros da igreja? Ontem me chamou muita atenção aquela dinâmica dos balões, né? Hora que todos ali no salão estavam chutando os balões para cima e não podia deixar cair de jeito nenhum. Se tivesse balão, eu ia falar para o pastor Tiago fazer de novo com a gente aqui, né? E estava aquela confusão, todo mundo rindo, batendo nos balões, porque não podia cair. Mas quem estava de roupa azul tinha que sentar, aí sentaram. Depois quem fez aniversário no ano já tinha que sentar. E foi ficando pouquíssimas pessoas. E ele disse o seguinte: quem é presbítero não vai poder sentar em momento algum. E aí nós estávamos o quê? 60 pessoas ontem, não sei, 60 balões sendo jogados para cima e meia dúzia de pessoas tentando segurar esses 60 balões. Não segura, não segura de nada. E Deus sabe disso. Deus não quer que a gente faça nada sozinho. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é verdade? Então, Deus está conosco e nós precisamos entender que para que nós cumpramos a nossa missão na nossa geração, como os passados fizeram e deixaram esse legado para nós, todos nós precisamos entender isso como sendo uma responsabilidade pessoal. É assim que a gente não vai deixar a peteca cair, os balões caírem. E a pergunta é: Cristo capacitou, tenho capacidade? Tenho capacidade, tem capacidade. Não pense nunca que você não é capaz, porque isso é mentira de Satanás. E aí nós precisamos entender duas realidades, ou possibilidades. A primeira delas, e aí eu peço para você sondar o teu coração, porque essa é a resposta que só você pode dar mediante a palavra de Deus, mediante o Deus vivo e poderoso que está neste lugar. A primeira possibilidade é a de simplesmente não querer se envolver, não querer servir. Participa, até dá as ofertas, considera todos os irmãos, mas tomou uma decisão de que isso é problema, ou de que não tenho tempo, e por aí vai. É uma decisão. Eu posso tomar para a minha vida. E eu quero um dia falar como Josué disse: eu e minha casa serviremos, sempre servir, irmãos, ao Senhor. E eu queria muito que vocês compreendessem isso e pudessem também dizer exatamente a mesma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a segunda possibilidade é o fato de muitos se sentirem incapazes. Mas o que eu posso? Como que eu me envolvo com o ministério? O que eu posso fazer? Né? Essa também é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, mas não é será que eu sou? É no que eu sou capaz, em que eu sou capaz. Eu quero dizer para você que Deus não te criou à toa, Deus não te trouxe à existência à toa, Deus não te trouxe para a igreja sem um propósito claro na mente dEle. Ele tem propósito para a tua vida e você precisa entender isso. Nós todos precisamos entender isso. Então entenda, se você foi chamado, você foi capacitado. Se você recebeu a salvação, você tem capacidade, você tem autoridade, você tem poder. E a parábola dos talentos nos exorta para que nós não corramos risco de enterrarmos aquilo que Deus nos deu. Não, nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. A pergunta que você tem que fazer: quem sou eu no corpo de Cristo? Eu sou o Filho de Deus? Sim. O que Deus quer que eu faça? Eu sou e eu faço. Sobre o ser e o fazer é que nós conversamos nesta manhã. Pastor, mas
eu venho aqui na igreja, sabe por quê? Porque eu sei que o senhor vai orar, eu sei que você é um homem de Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Tem gente que fala assim para nós que é pastores, né? Somos pastores, né, pastor? Vocês estão mais assim pertinho de Deus, né? Então podia orar, né? Irmãos, é claro, a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, e como aquele que dirige o pequeno rebanho, nós temos a responsabilidade. Há quem diga que o pastor, ele tem apenas duas responsabilidades para com a igreja. Primeiro, ensinar a Bíblia, e a segunda, orar pelas suas ovelhas, pelos membros, pelas ovelhinhas de Jesus. Se fizer isso, está fazendo tudo o que precisa fazer. Por que eu estou falando isso? Da oração, né? Exato, porque eu estava falando da oração, né? Então eu venho para receber a oração, lembrei, para receber a oração, né? Aquela coisa, né? E o senhor até orou, mas depois o senhor ficou falando que a gente tem que se envolver, que a gente tem responsabilidade, que a gente tem que ter compromisso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a tua oração já foi ouvida. E como eu disse hoje, você vai continuar insistindo e perseverando na oração. Tem determinados pedidos que nós fazemos, irmão, que nós vamos passar a vida inteira orando. Não é porque Deus não quer nos dar, não. Por exemplo, nós precisamos passar a vida inteira orando pelos nossos filhos. Não é verdade? Mas tem aqueles problemas, aqueles focos, assim, que a gente quer orar, e temos que orar, e temos que acreditar. É a fé de confiança em Deus, de entrega para Deus. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja. Estou falando na vida dos irmãos dessa igreja, os irmãos, as irmãs, as famílias. Sabe por quê? Porque eu ouço testemunho. E eu quero desafiar esses irmãos a vir aqui à frente e dar esses testemunhos para que a igreja seja edificada, aquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus por isso. Deus tem abençoado. Falando nisso, irmãos, a nossa igreja não vai crescer por causa do Gabriel e da Milena, mas a nossa igreja vai crescer por causa do Franco e da Renata, que está grávida. Os dois têm uma história que eu não vou contar aqui, evidentemente, muito parecida. Histórias muito parecidas, o que aconteceu com o casamento de cada um lá no passado. Nós sabemos mais da Renata, que é a nossa caminhada aqui, mas eu conheço a história do Franco, né? E tiveram filhos, né? Eu falei que depois desse precisa só de mais um, porque agora completam 10 filhos que os dois têm. Mais um é time de futebol, é seleção. Não é verdade? Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Mas volta aqui para mim, né? A gente quer ser abençoado. Fique de pé. Mas a gente não pode esquecer, jamais. Crente não pode esquecer isso jamais. Que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Povo de Deus que crê na palavra, que é a verdade, pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos juntos e misturados. Então vamos cantar mais essa canção. Sempre alegres para a obra do Senhor. Como é bom e agradável estarmos reunidos. Somos a igreja. Vamos vencer. A vitória nos foi dada. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ela é fiel, ela é viva. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja
pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de fé. Se você fizer as escolhas certas para a sua vida, ninguém vai te parar. Amém? Amém? Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e esse poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos por sempre. Aleluia. Cumprimente o seu irmão, abrace o seu irmão, declare